Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Você sabe o que é fatoração? O que é fatorar um número? O que é fatorar um polinômio? Você sabe disso? Ah, você ainda não sabe e quer aprender esse conteúdo? Então eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Gente, mas então o que é fatorar? Nós vamos primeiramente relembrar o que significa fatorar um número, tá bom? Para depois passarmos na fatoração de um polinômio. Combinado? Mas antes de explicar até mesmo o que é fatorar um número, eu vou perguntar para você. Você já está inscrito no canal da Giz? Não está ainda? Eu não acredito. Então aproveita para se inscrever agora, porque daí você recebe as notificações das aulas que eu publicar. E deixa o seu joinha aí pra Giz. Ok, gente? Então agora vamos lá. O que então é fatorar um número? Fatorar um número, então, é escrevê-lo utilizando uma multiplicação de fatores, que podem ser primos, tá bom? Aí depende do caso do exercício que vai se aplicar. Então, nós não falamos escrevê-lo como uma multiplicação, mas sim nós falamos escrevê-lo como um produto. Por que um produto, Giz? Porque um produto é o resultado de uma multiplicação. E você se lembra que na multiplicação, quando eu armo o algoritmo, né, da multiplicação, aqueles números que eu faço aquela multiplicação, eles são chamados de fatores. Então, por isso que lá vem o nome de fatoração, que vem de fatores, tá bom? Então, primeiramente, como seria a fatoração aqui do número 18? Como que eu poderia escrever esse número 18 utilizando, então, um produto de números? Vamos pensar em números normais, depois a gente pensa em primos. Qual você falou? Produção tá participando aqui, ó. Produção falou que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Ok, 9 vezes 2, então, eu poderia falar, então, que é a mesma coisa que o 18, tá? E eu utilizei uma multiplicação, ó. Utilizei uma multiplicação de dois fatores, tá? Porque se eu armasse o algoritmo da multiplicação, o 9 é chamado de fator e o 2 é chamado de fator. E o resultado, que é o 18, ele é chamado de produto, certo? Mas se eu quisesse prolongar aqui a história e eu quisesse transformar então o 18 escrito como um produto de números primos, de fatores primos, tá? Vamos falar de fatores primos. O que seria agora? O 9 é um número primo? Se você não se lembra o que são números primos, eu convido você a assistir a aula que eu vou deixar na indicação, que tem toda a explicação do que são números primos, tá bom? Então aqui o 9, ó, ele poderia ser escrito como 3 vezes 3, ó. Então veja bem agora, se eu não conseguir então transformar então o número 18 utilizando um produto de fatores primos. Ficou? Ficou, gente. O 2 é um número primo, o 3 aqui é um número primo e o 3 aqui também é um número primo. Então quer dizer que o número 18 ele pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 3, ó. Então 18 eu escrevi utilizando então uma multiplicação, ou seja, um produto de fatores primos, tá? Então, também melhorando essa escrita, poderia ser 2 vezes 3 elevado ao quadrado, já que eu tenho dois fatores 3, certo? E caso o exercício não pedisse em fatores primos, você poderia escrever o 18 como sendo 9 vezes 2, ó, um produto de dois fatores, tá? O 18 poderia ser escrito também como 6 vezes 3. O 18 poderia ser escrito, se não fosse fatores primos, como 18 vezes 1, tá bom? Então, só para lembrar para você o que significa, então, a palavra fatorar. Marcou aí no seu caderno? Porque agora nós vamos passar, então, para a fatoração de polinômios. E o que são polinômios? Você se lembra? Polinômios são expressões algébricas, né? Que são compostas por adição ou subtração de monômios ou de termos algébricos, a gente pode falar assim também, tá? Então, eu vou falar assim, gente, vamos fatorar um polinômio? Eu posso falar, vamos fatorar uma expressão algébrica? Vamos lá, então? Gente, então o que significa fatorar um polinômio? Fatorar um polinômio, então, significa expressá-lo
como um produto, você se lembra que é um produto, né? Uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. E você se lembra o que é polinômio, que eu falei agora há pouco? São expressões algébricas compostas por adição ou subtração de termos algébricos, ou de monômios, né? Como nós podemos falar. Então, olha o que eu trouxe aqui de exemplo, ó. X² mais 5x. E aí, isso aqui que eu trouxe é uma expressão algébrica, não é? Composta aqui por 2 termos algébricos, ou posso falar composta por 2 monômios. Caso você tenha dúvida lá no início do que são expressões algébricas, de toda a explicação da aula de monômios, você pode encontrar o link na descrição dessas aulas, tá? Que eu fiz todas as aulas completas já, e aí você pode tirar a sua dúvida, tá bom? Então aqui, gente, como que eu vou fatorar então esse polinômio? Ah, e só para lembrar, esse polinômio aqui recebe um nome especial, tá bom? Ele é chamado de binômio. Eu sei que você deve estar falando aí, é um binômio, né, Giz? Tem 2 termos algébricos. Muito bem, é um binômio. Então, como que eu vou fatorar esse binômio? Mas antes de fatorar o binômio, tenho que falar uma coisa para você. Seguinte, gente, quando eu vou fatorar um polinômio, nós temos 5 casos, ó, 5. Então, significa que nós teremos 5 aulas para você tirar todas as suas dúvidas sobre fatoração. Então, nesta aula, especificamente, eu vou fazer a fatoração pelo fator comum em evidência, tá? Esta aula é, então, fator comum em evidência. Não se esqueça para você marcar aí no seu caderno, tá bom? Então, eu vou pensar o seguinte, como que eu vou escrever essa expressão algébrica aqui, utilizando uma multiplicação de 2 polinômios? E agora? Sabe o que é fatorar, falando de um jeito mais fácil? É voltar para trás. Voltar para trás, isso mesmo. Pensa comigo, como será que eu poderia escrever uma multiplicação na qual eu pudesse aplicar lá o chuveirinho, a propriedade distributiva da multiplicação? Que eu voltasse nessa expressão aqui. Você consegue imaginar isso? Qual seria essa multiplicação que desse x² mais 5x? Então vamos ver como é que faz. Por isso que o nome vai ser fator comum em evidência. Olha para essa expressão. Fala para mim. Tem 2 termos, não tem? Quem é o termo que se repete, que está comum nesses 2 termos aqui, nesses 2 termos algébricos? Quem é aquele que está se repetindo? Ah, muito bem. Está se repetindo o x, não é? Porque tem x aqui e tem x aqui. E para você que esqueceu o que significa x², gente, x² é a mesma coisa que x multiplicado por x, tá? Só para você se lembrar o que é x². Então, o x se repete aqui e aqui. Então, eu falo que nessa expressão algébrica, o fator comum é o x, tá bom? Então, vai ser assim, ó. Depois que eu descubro o fator comum, eu coloco o fator comum multiplicado e aí eu abro parênteses, tá bom? Então, é sempre essa estratégia de resolução. Primeiro, descobre que é o fator comum. Descobri que é o x. Agora, vem comigo aqui, pensa, ó. Que número que eu vou colocar aqui dentro do parênteses, ó, aqui na bolinha, que multiplicado por esse x aqui, que volta no x²? E aí, você já sabe? Eu teria que colocar aqui dentro do parênteses o próprio x, dentro da bolinha, né, Giz? O próprio x. Porque, veja bem, gente, x vezes x volta no x², não é? Porque aqui é expoente 1 e aqui é expoente 1, expoente 2. Porque você se lembra lá da aula de propriedades das potências? Quando eu multiplico, né, que tem a mesma base, na multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, 1 mais 1, 2, tá? Aí, continuando, mais... Agora, ó, x vezes quanto que eu coloco aqui dentro que vai voltar no 5x? Qual é? Isso mesmo, é o próprio 5. Gente... E agora, eu consegui escrever, então, essa expressão aqui, utilizando uma multiplicação, um produto de 2 polinômios? Eu consegui. Ó, veja que aqui eu tenho um termo algébrico e aqui eu tenho outro termo algébrico. Então, eu separei ele em 2, utilizando uma multiplicação. Por isso que eu falei, gente, é voltar para trás. Porque imagina se eu tivesse dado isso aqui para você. Se você tivesse realizado o chuveirinho, você... voltaria aqui, cairia aqui, não cairia? Então pensa, quem é que eu tenho que multiplicar para voltar nisso?
Isso é fazer a fatoração. Daí o nome, fator comum, porque é aquele que se repete. Evidência, porque eu coloco ele lá fora do parênteses, tá? Então, arrumando isso aqui, porque tá, né, muito riscado, a resposta, então, fatorada disso, ó, vamos colocar aqui, a resposta fatorada seria x que multiplica x mais 5. Então, é o voltar para trás. Quem é a multiplicação que eu devo realizar para voltar aqui, ok? E outro jeito que eu quero mostrar também, caso você não tenha entendido muito bem aqui, tá, gente? Deixa eu apagar essa bolinha aqui, né, pra ficar melhor. É assim, nós vamos fazer então a resolução então dessa fatoração algebricamente, não, essa é algebricamente, né? Geometricamente. Gente, o que é geometricamente? Utilizando formas geométricas. Então, olha aqui. X ao quadrado mais 5x, tá vendo que é a mesma expressão daqui, só que eu vou utilizar outra estratégia agora. X ao quadrado, gente, eu posso representar por um quadrado, tá bom? Ó, eu posso representar então por um quadrado de lado x, não é? De lado x, ó. X aqui por x aqui. Porque como que eu calculo área de quadrado? Não é multiplicar os dois lados? X vezes x, x ao quadrado, vai dar esse termo aqui. Aí eu teria que fazer a junção, porque é mais a área de uma outra forma geométrica, que é a área desse 5x. Essa outra forma geométrica poderia ser um quadrado? Não, né? Porque se for um quadrado, teria que ter os dois lados iguais. Ah, então eu poderia expressar por meio de um retângulo, gente, não é? Então veja que eu vou colocar esse retângulo azul aqui, eu vou juntar, ó. Estou somando, estou adicionando, tá? E esse retângulo azul tem qual dimensão? Bom, aqui não é x, aqui então também tem que ser x, que é o lado do meu retângulo. E quem que tem que ser aqui para que a área desse retângulo resulte em 5x? Aqui tem que ser 5, tá? Mas e agora, gente? Como assim eu vou resolver geometricamente isso? Gente, o que nós temos agora aqui? Nós temos o quê? Um retângulo, não é isso? E quais são as dimensões desse retângulo que eu obtive no total? É x por x. Esse lado todo aqui, gente, que vai no comprimento, ele vale o valor de x, que é daqui até aqui, mais o valor de 5. Então, esse lado todo aqui vale x mais 5. E você se lembra como que eu calculo a área de retângulo, não se lembra? É a multiplicação do comprimento pela altura. Então, eu posso fazer aqui x mais 5, que é esse tamanho todo aqui, multiplicado por esse daqui. Então, só que eu vou escrever o x primeiro. Então, ó, isso daqui, pensando no meu retângulo aqui, seria então o lado x, que é esse lado aqui, multiplicado pelo comprimento aqui, que seria o x mais 5, que seria o comprimento do meu retângulo. E essa expressão que eu escrevi aqui agora na sua forma fatorada, ela está representando a área do retângulo total, não é? Que não é a mesma coisa que eu escrever essa expressão aqui, que representa separadamente a área do quadrado e aqui a área do retângulo, certo? Então, você conseguiu observar como é que eu faço a fatoração? Eu posso fazer também fazendo a decomposição dos desenhos aqui, a junção dos desenhos, na verdade, né? Porque eu juntei duas figuras geométricas, tá? Mas em todas as aulas, em todos os exercícios, eu tenho que fazer por esse meio aqui? Não, gente, eu expliquei por esse meio para você visualizar o que é que eu fiz aqui. Porque aqui eu fiz a mesma coisa, a multiplicação do lado do retângulo pelo lado também, pelo outro lado do retângulo, que seria o x mais 5, tá? Mas sempre a gente vai fazer direto aqui, ó. A gente já consegue bater o olho, observar que é um fator comum, abre o parênteses e faz o chuveirinho, tá bom? Então você vai pensar assim, vai fazer a fatoração, né, pelo fator comum em evidência de uma expressão algébrica, pensa, eu tenho que voltar para trás, que número lá, que expressão lá que eu tinha que escrever para voltar na que tá aqui. Então nós vamos pensar assim. Ok, vamos fazer outros exemplos? Vamos lá? Olha os próximos exemplos, então, que eu trouxe. Vamos fazer a fatoração. Ó, 12x ao quadrado mais 18x. Então, a primeira estratégia é o quê, gente? É pensar quem é o fator comum, porque eu estou fazendo a fatoração pelo fator comum. O que é fator comum mesmo? Aquele número que se repete
nos dois termos aqui. Ah, tá fácil, né? X, ó, tem x aqui, tem x aqui. Lembrando que aqui x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Mas por que que lá eu utilizei o x de fator comum? Eu não falei para vocês. Porque quando eu tenho, então, a mesma letra que se repete, porém os expoentes aqui são diferentes, né? Porque aqui quando não tem ninguém é 1. Sempre eu utilizo aquela letra que tem o menor expoente, tá bom? Sempre aquela que tem o menor expoente, ok? Então eu sei que aqui o fator comum é o x, certo? Só o x e os números, gente. Entre o 12 e o 18, quem é um número comum ao 12 e ao 18? Veja aqui, o 12 ele pode ser escrito como 6 vezes 2, ó. Não pode? E o 18 tem que ser escrito, tem não, né? Pode ser escrito como 6 vezes 3, tá? Quando eu fico pensando aqui, gente, no fator comum, eu tenho que pensar no maior divisor comum entre esses números, tá? Então, você poderia também fazer o MDC. MDC entre 12 e 18. Caso você tenha esquecido o que é MDC e como se calcula, eu deixo a indicação para você voltar lá na aula de MDC. Então, a técnica é essa. Quando eu tenho fatores também, além das letras e tenho os números, eu posso, então, calcular o MDC, caso eu tenha dificuldade de identificar. Mas aqui a gente já observou, né? Quem é o número que se repete aqui no 12 e no 18? É o 6, tá? Mas e se eu tivesse colocado o 2, Giz? Porque o 12 é 2 vezes 6 e o 18 é 2 vezes 9. Então, veja que o 2 também se repete. Só que o 2 é o maior divisor comum, gente? Não é o maior divisor comum. Por isso que eu fui no 6, que é o maior divisor comum, que seria o MDC entre 12 e 18, tá? Então, o fator comum entre esses dois termos, então, eu vou até escrever aqui para você não se esquecer, tá? O fator comum vai ser, então, o 6 e o x. Então, logo, o fator comum vai ser 6x agora. Tá? Diferente daquele primeiro exemplo, que foi só uma letra de fator comum, tá? E o que eu tenho que fazer agora mesmo? Lembre-se que eu tenho que pensar em qual expressão que eu escrevo utilizando uma multiplicação, que se eu fizer lá o chuveirinho nessa expressão, eu retorno nessa daqui, né? Não é isso que eu penso? Então, vamos lá. Eu sei que o 6x é fator comum, então eu coloco ele fora do parênteses. Multiplicando, lembra que é sempre uma multiplicação, por isso o nome fatoração, tá? Escrever, então, o polinômio, expressá-lo, né? Utilizando uma multiplicação entre fatores, entre dois ou mais polinômios. E agora? Eu vou pensar, que número que eu vou colocar aqui na bolinha, não vou fazer a bolinha agora, que eu multiplico pelo 6x, que volta no 12x ao quadrado. Então, vamos fazer por partes. 6 vezes quanto que volta no 12? Ah, tá fácil, né? Vezes 2, não é? 6 vezes 2 dá 12. Volto lá na minha expressão inicial. Agora, x vezes quanto que volta no x ao quadrado? No próprio x. Aí você deve se lembrar aqui das propriedades das potências, tá? X vezes x, x ao quadrado. Ok. Aí eu vou fazer mais 6 vezes quanto? Opa, cadê o chuveiro, né, gente? 6 vezes quanto que eu volto no 18? Ó, ali tá contando a resposta ali. Vezes 3, não é? E x vezes quanto que eu volto no x? Seria vezes 1, não é, gente? X vezes 1 dá o próprio x. Mas aí eu pergunto pra você, eu preciso colocar aquele 1 ali? Vai alterar alguma coisa se eu deixar 1 ou não deixar 1? 3 vezes 1 é o próprio 3. Então, quer dizer que eu posso omitir esse número 1 daqui. Não preciso escrever, tá? Então, fecho parênteses, ó. Lembra lá, ó, uma multiplicação entre dois fatores. Então, eu consegui fazer a fatoração. Então, lembra que se eu realizar a distributiva desse daqui, onde que é que eu vou voltar? Eu volto lá na equação. Na equação, não. Na expressão, né? Porque tem diferença expressão com equação. Eu volto lá na expressão inicial que eu havia dado para vocês. Então, sempre é isso fatorar, tá bom? Eu quero multiplicar, então, dois fatores que volta na expressão inicial.
Sabe por que eu falei equação? Que eu tava aqui na minha cabeça o seguinte. Você aí talvez deve estar se perguntando, mas Giz, onde é que eu vou utilizar tudo isso daí que você está falando, de fazer essa fatoração? Bom, você pode utilizar então quando você vai resolver exercícios que exigem a simplificação, né, de frações algébricas, você utiliza muito esse caso aqui de fatoração pelo fator comum, sabia? E também quando você estiver lá no 9º ano e você estiver resolvendo equações do 2º grau, tá? Então, por isso que eu pensei na palavra equação na hora que eu falei aqui. Porque daí lá nas equações do 2º grau, você consegue resolver a equação fazendo a fatoração pelo fator comum em evidência. Quando as equações lá são incompletas. Mas lá quando você estiver no 9º ano, né? Então, foca bem isso daqui, gente. Muito importante, muito utilizado isso daqui. Combinado? Você conseguiu entender um pouquinho mais? Agora vamos fazer mais um exemplo, então. Quero ver se você compreendeu mesmo. Então, pausa o vídeo. Tenta fazer, olha o tamanho que eu trouxe essa daqui. Tenta fazer essa daqui e depois você volta para conferir, ok? Então vamos lá. Quem agora é o fator comum? Gente, uma coisa muito importante. Eu tenho quantos termos aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Aqui eu só tinha 2, tava facinho de fazer com 2. Lembra agora, marca aí no seu caderno. Quando eu vou fazer uma fatoração, então, de todo aquele polinômio ali, que tem 4 termos, eu tenho que achar um fator comum a todos eles, tá? Não adianta só achar um fator comum em 3 termos e deixar o outro de lado. Tenho que achar um fator comum em todos os termos, tá? Aí caso você tenha 4 termos, igual tá aqui, e você não acha um fator comum a todos eles, aí vai cair num outro caso de fatoração, que eu vou explicar na aula seguinte. E você não deve perder a aula seguinte, tá bom? Não deixe de perder, não deixe de perder, não. Não deixe de assistir, né, Giz, essa aula, que eu vou explicar outro caso de fatoração. Ó, então aqui você já conseguiu olhar entre o 25, o 30, o 15 e o 20? Quem é o maior divisor comum? Ou seja, quem é o MDC? Faz aí o MDC, que você consegue descobrir quem é o fator comum. Ah, tá fácil, né? Quem é o fator comum, então, aqui? O fator comum vai ser o 5. Por que o 5? Porque aqui o 25 é 5 vezes 5. O 30 é 5 vezes 6. O 15 é 5 vezes 3. E o 20 pode ser escrito como 5 vezes 4. Então, veja que o 5 está em todas as multiplicações, em todos os termos aqui, ó. Então, ele é fator comum. E agora? E a letra? Vai ter alguma letra que é fator comum, que se repete em todos os termos? A ao cubo, A ao quadrado, A à quarta e A à quinta. Bom, eu sei que tem a letra. Mas agora, qual delas que eu vou utilizar? Com qual expoente? Você se lembra que eu falei aqui com qual expoente que eu utilizava? Sempre a letra que se repete com o menor expoente, tá? O menor. E quem é que tem o menor expoente? É o A ao quadrado. Então, veja que aqui o meu fator comum vai ser 5A ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá fazer a fatoração. Coloco 5A ao quadrado fora do parênteses, multiplica e abre parênteses. Aí, vamos fazer o chuveiro. Ó, 5 vezes quanto que volta no 25? Ah, tá fácil, né? É o próprio 5. A vezes quanto, A ao quadrado vezes quanto que eu volto no A ao cubo? Vezes A, porque aqui é 1 mais 2, volta no 3. Pronto, fiz ali. Aí, mais 5 ao quadrado, 5, vamos pensar no 5 primeiro. 5 vezes quanto que volta aqui nesse 30? Olha ali a respostinha ali, ó. É o 6. A ao quadrado vezes quanto que eu volto no A ao quadrado? Lembra do caso que eu fiz aqui do 1, que eu apaguei o 1? É o 1, não é? Então, não precisa escrever quando é o 1 ali na multiplicação. Então, bola pra frente. Menos, ó, continuo. 5 vezes quanto que eu vou escrever aqui? Ó, que eu volto no 15. 5 vezes 3. Ó, a resposta tá ali, né, Giz? Ó. Agora, vamos fazer com a letra. A ao quadrado vezes quanto que eu volto em A quarta? Seria o próprio A ao quadrado, ó, porque 2 mais 2 são 4, tá? Aí, continuando, mais 5 vezes quanto que eu vou escrever aqui, que eu volto no 20? É o 4.
A ao quadrado vezes quanto que eu volto em A quinta? Seria A terceira, porque 3 mais 2 lá dá 5. Então vejam, gente, que eu terminei a fatoração pelo fator comum em evidência. Eu coloquei o 5A ao quadrado para fora e aqui tem todo outro polinômio, mas eu transformei numa multiplicação. E veja uma coisa que é importante você observar. 5, 6, 3 e 4, vejam que eles não têm fator comum. Não existe um maior divisor. Existe sim, é o 1, mas o 1 não vai alterar em nada a conta. Então, toda vez que você fizer a fatoração e quiser fazer a prova real se aqui não tem mais nenhum termo comum, faz o MDC entre esses termos que estão aqui dentro. Se você fizer aí o MDC entre eles, vai dar 1 MDC. Quer dizer que daí não vai alterar em nada. Então, quer dizer que a nossa resposta está ok, tá? Então, você conseguiu perceber o que é fazer a fatoração pelo fator comum? Mais uma vez vou perguntar. Vou mesmo. Ó, fazer a fatoração, então, escrever essa multiplicação entre dois termos. E lembrando que aqui eu vou fazer um chuveirinho. E fazendo esse chuveirinho, se eu fosse tirar a prova real, quem que eu iria chegar? Em qual resposta que eu iria chegar? Na expressão inicial que eu havia dado no começo para vocês, tá? Sempre tem que dar certo. Sempre que você fizer isso, vai dar certo a expressão inicial. Então, pensa que fazer a fatoração é voltar para trás. Eu tenho que pensar em quem que eu devo multiplicar, que eu volto lá na expressão original, tá bom? Combinado isso? Ó, e não deixe de assistir as próximas aulas, gente, que tem os outros casos de fatoração. Essa daqui foi fator comum em evidência. Então, ó, eu tenho as próximas aulas de fatoração por agrupamento, por trinômio quadrado perfeito, por diferença de quadrados e por trinômio do segundo grau. São 5 casos de fatoração. E eu quero que você assista todas essas aulas para ficar craque nesse assunto de fatoração. Ok, gente? Ó, então se você gostou da aula da Giz, não esquece, né? Deixa o joinha, ó, cadê o joinha? Deixa o joinha aí pra mim. E se você não se inscreveu no canal da Giz, então se inscreve aí agora, aproveita. Aperta lá a estrelinha que tem no cantinho, né? A estrelinha, né? E já se inscreve no canal da Giz e recebe todas as notificações dos próximos vídeos de fatoração. Ok, gente? Então, tchauzinho pra vocês e até a próxima aula!